Manaus, ó, tem uma turma aqui. Quem é de Manaus aí? Levanta a mão. Olha aí, ó. Quanta gente tem de Manaus, tá vendo? Não é só você, e tem mais gente ainda que não está hoje aqui, né? Tem um monte de gente aí, né? Glória a Deus. Irmãos, eu queria aqui dar continuidade. Semana passada eu comecei um sermão, né? No qual nós falamos sobre o fundamento do discipulado, que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer a segunda palavra, que vai falar agora sobre o ambiente do discipulado, né? Crescendo juntos em comunhão. Está ali em cima, você vai poder acompanhar comigo todo esse sermão, né? Eu coloquei ali para ficar mais fácil, para você poder escrever, porque afinal de contas, você vai terça-feira para os pequenos grupos, né? E os pequenos grupos estarão lá, e nós compartilhamos geralmente essa palavra, e lá, aqui quem fala só sou eu, mas lá quem fala é você, amém, irmãos? Amém. O bom é isso, que chega lá, você pode pegar e pedir, perguntar mais, você pode falar as coisas que você entendeu de uma maneira melhor, tá bom? Então, eu queria convidar você, para que você estivesse anotando, para que você pudesse te levar para casa, e de certa forma, colocar ali, para que você possa entender melhor essa palavra que Deus me deu, porque essa palavra não é só para mim, mas essa palavra é para você que é da PIB de Navegantes. Eu sou pastor aqui, meu nome é Geliel. Muitas vezes a gente vem para cá e a gente acha que todo mundo conhece a gente, mas não, né? Eu sou o pastor Geliel, eu estou aqui, eu vim para cá como missionário também, né? Vim para cá como missionário, a gente começou a obra dentro da nossa casa há 21 anos, e Deus nos trouxe até aqui, e nós estamos aqui, e a igreja cresceu, a igreja a partir do mês passado, né, de agosto, nós fizemos 21 anos de vida como igreja, e isso já passa para a maioridade, e a maioridade ela traz também responsabilidades maiores. E nós precisamos mais do que nunca, irmãos, começar a pensar nisso, porque afinal de contas, a gente está falando sobre o ambiente do discipulado, e a gente está aqui falando sobre o ambiente do discipulado hoje, que a gente pode falar sobre o que vai acontecer aqui, no nosso meio, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, lá em Hebreus 10, versículo 24 e 25, né? Diz assim, vamos ler todos juntos, vamos lá. Consideremos-nos. Peraí, quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Se tem alguém dormindo aí, acorda o irmão, dá um cutucão dele e fala assim, acorda irmão, fala, vamos embora, vamos ver se vai sair agora. Vamos lá então, ler todo mundo junto, vamos lá. E consideremos glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tomar essa palavra como base, Senhor, para que a gente possa sair daqui edificados, ó Pai, e que a gente possa entender que o Senhor não nos chamou simplesmente para ser frequentadores de igreja, nem membros da igreja somente, mas o Senhor nos chamou para ser discípulos do Senhor aqui nessa terra. E pedimos que o Senhor possa nos dar, ó Pai, o encorajamento que nós precisamos para enfrentar os desafios que tentam, ó Pai, deixar-nos acomodados, ó Pai, paralisados diante de tantas as necessidades que nós vemos nesse mundo, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos dê nessa noite poder e autoridade, assim como o Senhor deu para os 72 que foram ali, Pai, para repreender Satanás, ó Pai,
o diabo, Pai, e dar a eles, ó Pai, a ordem de sair da nossa vida, Senhor, para que nós possamos crescer para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Então vamos lá, a introdução aí diz assim, ó. No sermão anterior, em 2 Pedro 3,18, aprendemos sobre o fundamento do discipulado. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos sobre isso, sobre a necessidade de crescer. Uma pessoa que não cresce, ela está o quê? Doente. Ela está faltando alguma coisa na vida dessa pessoa, porque tudo que nasce tem que o quê? Crescer e desenvolver. Assim também somos nós na vida espiritual, precisamos crescer. Só que tem uma coisa que vai a favor de nós quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Quando entregamos nossa vida para Jesus, a graça dele nos abastece. E a palavra graça, ela significa que é favor imerecido. É algo que nós não merecemos, é algo que a gente precisa dele. Não temos como pegar e substituir essa graça por qualquer outra coisa. Não adianta você falar assim: eu quero força, Senhor, ele vai te dar graça. Eu quero poder, Senhor, ele vai te dar o quê? Graça. E assim como fez com o apóstolo Paulo, que na qual Paulo ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, e quando ora na terceira vez, Deus fala com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na tua fraqueza. É isso que Deus faz conosco. Ele quer verdadeiramente nos dar vitória na nossa vida. E outra coisa importante é que nós falamos também que nós devemos crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra no grego é gnosis. Essa palavra gnosis, ela não está falando de um conhecimento qualquer, mas ela está falando de um conhecimento com amplitude, com conhecimento profundo, com algo, irmãos, que vai fazer com que a gente cresça e desenvolva. Porque quando fala crescer na graça e no conhecimento, Deus quer que você se aprofunde cada vez mais nele, porque o conhecimento de Cristo é que é o suficiente para nós podermos enfrentar esse mundo de hoje, sabe? Nós precisamos enfrentar. E agora então, nós vamos agora em Hebreus 10, versículo 24 e 25, vemos o ambiente do discipulado, a comunhão da igreja. E agora eu queria falar sobre isso, sobre esses dois versículos que é tão profundo para nós. Nós precisamos entender que falamos ali quando estávamos no domingo passado, falando do fundamento. O fundamento é crescer na graça e no conhecimento, mas agora nós vamos falar sobre o ambiente do discipulado. E o ambiente do discipulado é esse aqui. Eu te apresento agora qual o melhor lugar, porque, irmãos, se nós como igreja pudermos colocar a nossa vida a serviço de Deus aqui nessa casa, nós iremos muito mais longe. A gente vai crescer assustadoramente, sabe? E é isso que Deus quer que aconteça, que a gente desenvolva o nosso papel aqui na terra e a gente consiga ganhar muitas almas para Jesus aqui nessa terra. Discipulado é um desenvolvimento contínuo, ele nunca para de maneira alguma. E aqui o autor de Hebreus, ele escreve a cristãos perseguidos, cristãos que estavam lá naquele tempo sendo perseguidos por várias, o povo, principalmente o judeu, né? Os judaizantes que corriam atrás porque queriam de certa forma destruir o cristianismo. Eles não acreditavam em Cristo e por isso eles queriam eliminar todos os crentes. Então o escritor aos Hebreus, ele pega e começa a escrever essa carta, dando àquelas pessoas força e vigor para continuar a obra, sabe? Alguns estavam desanimados, alguns até pensando em abandonar a fé,
sabe? Alguns que queriam largar tudo. Aí agora fala a verdade, isso já aconteceu contigo, sim ou não? Você já pensou em abandonar a sua fé? Você já pensou, eu não estou aguentando mais, eu já estou há 50 anos como crente, porque aos 8 anos eu me converti, e aí, então eu estou com 59 anos, né? Vou fazer 60 agora esse ano, né, irmãos? Que bênção, né? Nem parece que tem 59, né? Vou fazer 60, mas parece que tem 59. E eu sei que é um desafio para a gente poder, irmãos, buscar a nossa luta, né? E eu posso dizer, tem alguém aqui que tem mais de 50 anos de crente aqui? Tem alguém aqui que me bate? Tem você, Marli? Tu é de crente? Tu já é convertido há quanto tempo? Quanto? 61 anos, ele me passou hoje de manhã, ele não estava aqui, eu fui vencedor, rapaz. Mas hoje tem aqui, 2 pessoas, Marli também, que está ali, olha que coisa abençoada. Mas é bom, mas é difícil, não é? Manter a vida, e é isso que nós precisamos. E se a gente quer manter a vida espiritual, irmão, a gente precisa criar esse ambiente. Esse ambiente é dado por Deus, mas também ele tem que ser formado por cada um de nós. Tem que ter uma intencionalidade com isso. Não adianta eu querer criar um ambiente, Deus querer criar um ambiente favorável e eu lutar contra esse ambiente. E esse ambiente é essa casa na qual você está servindo aqui. Sabe, e ali no finalzinho diz assim, ninguém pode viver a fé sozinho. Diga então para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele, sozinho não dá, meu irmão. Fala com ele que está aí. Vai lá, cutuca ele aí, acorda ele, irmão. Sozinho não dá. Porque sozinho, irmãos, nós somos uma presa fácil para o inimigo. Olha só o que diz ali, nessa última frase aqui, o discipulado só floresce em comunidade. Quando há comunhão, a comunhão da igreja, irmãos, é algo que é formidável para o nosso crescimento espiritual. E nós precisamos. Então eu queria falar com vocês o número 1, pode passar para mim? Primeiro, vamos ler ali, só consideremos-nos uns aos outros. Olha só que coisa tremenda. Aqui nós estamos vendo que considerarmos uns aos outros. É isso que nós devemos fazer como igreja. É isso que o autor está escrevendo para aquele povo que está sendo perseguido, estão ali lutando, e agora ele vai lá e fala para esse povo dizendo o seguinte: consideremos-nos uns aos outros. É interessante que essa palavra no grego era katanoio, né? Katanoio, bom de falar, você pode botar o nome do seu filho assim, vai ficar bem bonito, né? Botar o katanoio, vem cá, né? Mas katanoio quer dizer considerar, quer dizer alguém que considera, alguém que vai lá buscar. Mas só que no grego, olha só, significa o quê? Olhar atentamente. O que é olhar atentamente? O que é olhar atentamente, irmãos? Você já notou quando você estava paquerando, tua mulher que está aí, você dava aquele olhar assim, meu Deus, e olhava, não é assim? Mas aqui ele está dizendo que a gente também deve ter esse olhar atentamente. Não só para quando a gente vai atrás de uma namorada, de um casamento, mas também na nossa vida espiritual. Sabe, e eu gostaria que você tivesse a oportunidade de fazer isso aqui agora, ao vivo e a cores, não namorada, né? Mas olhar atentamente. Olha atentamente para quem está do seu lado, que você está aí. Olha para ela atentamente. Olha para ela atentamente, né? Eu pergunto, você conhece essa pessoa que está do seu lado? Quem não conhece aí, levanta a mão. Quem não conhece essa pessoa que está do seu lado aí, levanta a mão. O resto, vocês conhecem todo mundo aí? Meu Deus, vocês estão melhor do que eu então, gente. Vocês conhecem todo mundo que está do seu lado aí? Conhece ou não? Quem não conhece aí as pessoas que estão do seu lado, levanta a mão. Olha lá.
Quantas pessoas tem que não conhecem? Por quê? Porque a gente está aqui e a gente não vai conseguir fazer isso por acaso. Estou andando aqui na igreja, estou pensando, me escarrei e caí assim, que coisa boa, desculpa que eu te peguei aqui, né? Não, qual é o teu nome? Não, não vai acontecer isso, irmãos. Tem que ser algo intencional. Algo intencional, como você vai fazer agora? Agora você vai pegar aí, você vai olhar para essa pessoa que está na tua frente ou atrás, que você não conhece, vai levantar, levanta, quem pode, tem gente que está com um bebezinho, vai até ele, levanta aí e cumprimenta essa pessoa que está do seu lado e fala assim: meu nome é fulano de tal, eu sou em tal lugar. Tem uns preguiçosos que não tem que levantar não, bora, né gente? Bora. Fala nome, dá o nome do Pix também, tá bom? Dá o nome do Pix aí, você pronto. Glória a Deus, irmãos. Se acaba só um pastor doido para fazer isso mesmo, né? A pessoa perde até a concentração, né? Mas vamos voltar aqui de novo, porque isso faz parte da pregação. Sabe por quê, irmão? Se a gente não tiver um esforço, e eu vejo que às vezes é difícil para a gente cumprimentar alguém que a gente não conhece, mas é isso que o texto está dizendo: consideremos o quê? Uns aos outros. E isso considerar, irmãos, não é só você olhar e dar um tchauzinho, tchau e bênção, mas você não sabe o que é aquele camarada lá, quem é, não conhece, não tem como orar. Talvez você se apresentou para essa pessoa, quem sabe você já anota o nome dele e fala assim: eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. E isso é o que vem considerando ali uns aos outros e realizando também o ambiente do discipulado. O ambiente do discipulado precisa ter olhos abertos. A gente precisa estar aqui, porque se somos uma igreja, irmãos, precisamos contar uns com os outros. Porque o discipulado não acontece sozinho. O discipulado é uma parceria. Foi por isso que Jesus, quando ele fez, ele pegou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descansos para as vossas almas. Ele está convidando a pessoa para ir e fazer parte com ele. Ele está convidando, e é interessante que ele fala do jugo, e o jugo é feito de madeira, irmãos, que é colocado ali nos bois para arar a terra. Então eles pegam 2 bois e botam ali e botam um jugo nos 2, e aqueles 2 bois eles têm que ir caminhando juntos, lado a lado, para arar a terra. E é isso que Jesus está falando. Ele está falando que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, sabe? E ele quer que você caminhe com ele, para que você possa sim aprender com ele a comandar nessa terra. Assim deve ser também na igreja. Você não deve ficar sozinho, você deve buscar alguém para estar contigo, para que vocês possam se estimular, considerar uns aos outros, para que vocês possam fazer a vontade do Pai. É interessante que aí continua: não basta estar presente na igreja, sabe? É preciso prestar atenção nos irmãos. Vamos ler de novo, vamos lá. Não basta estar presente na igreja, é preciso prestar atenção nos irmãos, porque senão não vai ter comunhão. A comunhão é algo, irmãos, que a gente só consegue quando a gente faz essa movimentação que nós fizemos aqui, intencional, para podermos conhecer uns aos outros. O discipulado começa com cuidado mútuo. Quando você percebe que você precisa de alguém para estar andando contigo, porque enquanto você acha que você é independente,
Porque hoje em dia nós temos aí os desigrejados. Você conhece alguém desigrejado, sim ou não? Tem muitos desigrejados, pessoas que estão dizendo assim: eu não preciso ir para a igreja, eu posso ser crente em casa. Mentira! Eu sou um homem já falei minha idade, e eu falei que por mais que eu seja crente, irmãos, mas a igreja me fortalece. A igreja não é só porque eu sou pastor, porque eu sou pastor há 20 e poucos anos, mas eu era membro da igreja, e eu não faltava, eu sempre estava ali. Então meu testemunho é, irmãos, que a igreja é que me fez ser hoje o pastor. Porque se eu não tivesse ali o cuidado mútuo daqueles que estavam ao meu redor, desde lá da minha infância, quando eu aprendia na escola bíblica dominical, quando eu fui ser embaixador do rei, quando eu fui ser nos adolescentes, quando eu estava com os jovens irmãos, tudo foi um investimento onde as pessoas me abençoaram. E esse é o propósito da igreja: fazer com que você seja capacitado aqui no nosso meio. Eu sei que você pode, eu sou tímido, pastor, mas a gente não pode deixar que a timidez nos pare. Nós precisamos ser ousados, a gente precisa ser encorajado a fazer a vontade do Pai. E por isso, meus irmãos, eu estou trazendo essas duas mensagens, porque nós precisamos despertar. Sabe, a nossa liderança, nós já estamos aí fazendo, o discipulado um com o outro, para que a gente possa treinar entre nós. Mas daqui a pouco, irmãos, toda a igreja vai ter que passar por isso, e eu estou aqui avisando para que vocês entendam essa nova filosofia de trabalho, essa ação que não é nova, que é antiga, mas que porventura, sabe o que acontece? Nós deixamos de lado aquilo que Deus preparou para nós. E eu e você, aqui como membro da PIB de Navegantes, vamos precisar sim nos ajudar mutuamente. Olha só o que diz ali o texto de Gálatas 6:2. O apóstolo Paulo diz: levai as cargas o quê? E assim cumprireis a lei. Tu já pensou, irmão? Olha só a grandiosidade de que é a gente ter os nossos olhos atentos, considerar um que está do nosso lado. Porque ali o apóstolo Paulo está dizendo que quando a gente leva as cargas, aquilo que não é nosso, nós somos pessoas que estamos pensando só no nosso umbigo, só na nossa necessidade, só naquilo que a gente precisa. Mas nós precisamos olhar com um olhar atento, observar com cuidado, considerar profundamente, porque quando fazemos isso, irmãos, nós olhamos as cargas dos outros e a gente percebe que aquela pessoa está precisando de ajuda. Talvez tenha aqui no nosso meio pessoas que vieram aqui, mas elas não vão abrir a boca de maneira nenhuma, porque eles estão no meio de muitas pessoas, eles não querem ser envergonhados, mas às vezes num relacionamento pessoal um com o outro, eles vão abrir o coração e vão falar das suas necessidades. O discipulado é um ambiente mais seguro para cada um de nós, irmãos, e por isso nós devemos buscar esse ambiente. Olha só o que diz o apóstolo Paulo ainda aos Filipenses. Ele diz ali o que? Não atente cada um para o que é propriamente, mas cada qual também para o que é. É problema dele, é problema dela, mas um dia você vai ver que vai ser seu problema também. A maior tristeza que uma igreja pode fazer é abandonar as pessoas, deixar elas no meio do caminho. A gente precisa retornar àquilo que Cristo nos deu como missão. Ele não disse lá: olha, vocês são os quê? Os meus membros da igreja, vocês são os crentes que eu escolhi. Não, vocês são o quê? Os meus discípulos. Vocês sabem, vamos falar, vocês são meus discípulos. Ele está falando para mim, para você aqui, irmãos. E a gente precisa tomar isso, porque uma pessoa que é acompanhada, e olha só, a gente tem a lição de todos aqueles 12 homens que foram discípulos de Jesus, que foram chamados também de apóstolos, mas principalmente discípulos. Eles pegaram
e eles trouxeram até nós hoje. Há quantos anos Cristo morreu e ressuscitou na cruz do Calvário? Olha quantos anos, mais de 2000 anos já passaram, e nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, porque 12 homens, alguns pescadores, outros homens cobradores de impostos, outros que não valiam nada, mas Deus escolheu, transformou a vida, porque no discipulado há transformação. Porque no discipulado, irmão, há verdadeiramente um combate contra o verdadeiro mal que está tentando te destruir e te paralisar. Enquanto nós não estamos lá, nós passamos por dificuldades. Olha só o que diz ali o comentário de Matthew Henry. Ele escreve o seguinte: o cristianismo não é uma religião de isolamento, mas de mútua vigilância e cuidado. Diga para o seu irmão que está do lado aí, sozinho não. Fala com isso. Sabe, irmãos, nós temos visto isso acontecendo no nosso dia. A gente tem gente que fala assim: não quero sair de casa, eu tenho TV a cabo, eu tenho jogos aqui, eu tenho um monte de computador, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ele quer ficar dentro de casa. E principalmente se tu deixar os adolescentes, ele vai ficar trancado dentro de casa. Mas nós temos que lutar contra essas forças, porque essas forças elas vêm para paralisar a nossa missão aqui na terra. Nós precisamos buscar a Deus e temos que nos preparar para isso, porque o discipulado é importante. Olha só o que diz ali na última frase ali, diz assim, ó: santidade, vamos ler junto. Santidade não é projeto individual. Discipulado é cuidar uns dos outros, levando cargas e compartilhando as vitórias. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? É isso que acontece na nossa vida quando a gente caminha com Cristo. É um projeto, não é um projeto individual, é um projeto onde você está ali alçando algo maior, algo que você vai caminhar com aquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Eu não posso curar, mas aquele que habita em mim tem todo o poder para curar, para levantar aqueles que estão mortos, aqueles que estão desanimados, sabe? E nós vemos que tem acontecido, o inimigo está tentando acabar com a igreja, isso desde o tempo de Jesus até hoje, irmãos, e nós precisamos estar preparados. Segundo ponto, irmãos, eu gostaria que você acompanhasse comigo, a palavra agora ali é estimular ao amor e às boas obras. Olha só que coisa linda. Aqui o apóstolo que escreveu, que a gente não sabe quem é essa pessoa, alguns acham que é Paulo. Eu sinceramente, quando olho o escrito aqui, eu vejo muita coisa de Paulo, mas eu não posso dizer porque não colocaram o nome. Então eu vai ficar assim, até a volta de Cristo a gente sabe quem escreveu esse negócio, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que pegar essa palavra. A palavra é estimular ao amor e às boas obras. E essa palavra grega é parochismos. Essa palavra parochismo, irmãos, é a palavra que significa provocar, é incitar fortemente, sabe? E é interessante que nós precisamos utilizar. O que ele está falando? Que nesse ambiente da igreja, nós temos oportunidade no discipulado de estimular uns aos outros. Quem aqui precisa de estímulo aqui? Levanta a mão. Eu preciso, irmão. O pastor aqui, o primeiro, eu preciso de estímulo, sabe? Estímulo para poder continuar na minha caminhada. Se você não precisa, vem por favor e me estimula. Eu queria, se você não precisa de estímulo, eu estou pedindo assim, vem falar comigo, sério, pastor, eu vou te ajudar a estimular. E vem para cá e me ajuda, porque eu estou precisando de estímulo para poder continuar. Sabe, é provocar, incitar fortemente algo, mas de quê? Ao amor e às boas obras. Por quê, irmãos? Você quer saber de uma coisa? Estimular para o que é ruim, nós não precisamos de ninguém. Estou certo ou estou errado? É verdade ou não é? Você pode notar uma criança, uma criancinha que às vezes tu pega, tu ensina ela tudo de bom. E ela está na tua casa, e ela está dando glória a Deus, aleluia, ela é pequenininha. Aí ela começa a crescer, tem que ir para a escola.
Aí quando ela vai para a escola, ela chega lá na escola e ela começa a ouvir os amigos dele e fala assim, oh, que merda, eu vou falar baixinho, né? Que coisa. Aí ele ouviu aquilo. Aí chega em casa, tu vai falar alguma coisa, daqui a pouco a criança sai o quê? Sai com aquela palavra que ouviu uma vez só lá na escola. Só ouviu uma vez, mas chegou em casa, levou. E isso o que acontece, irmão? Ela vai, às vezes a gente vai ensinar lá, ó, a pessoa vai dar uma balinha, toma uma balinha. Aí a gente fala assim, agradece. Ela olha para a pessoa, olha para você. Ela olha para a pessoa, olha para você. Vai, agradece, obrigado. E a criança não é capaz de falar. Mas quando é uma coisa ruim, irmãos, é fácil. Eu falei hoje de manhã aqui que aconteceu uma vez comigo, né? E eu estava na rua e de repente começou um cara me ofender. E estava eu e mais uns 4, 5 que era da igreja. Tudo garoto, adolescente, né? Estava entre 16, 17 anos de idade. E a gente andando, e aquele camarada me parou bem lá na praça, né? E o cara começou a me ofender. E eram só ele e mais 2, né? E ficavam me ofendendo, e eu fiquei paralisado, e eu falei assim, cara, o que eu faço agora, meu Deus? O que esse cara está me xingando? E eu era crente na cidade, todo mundo me conhecia, né? E aí eu falei assim, E eu estava lá, né? E olha, aquilo ali foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque eu aguentei, e aí o que eu fiz? Eu saí e fui para o outro lado da calçada, e aí aquele garoto foi atrás de mim e chegou lá na frente da loja ainda, e lá começou, você é um bundão mesmo, você é isso, você é aquilo, eu não vou nem falar nada contigo, você é um marica, que você é isso. E eu ouvindo ele falar comigo, e os meus amigos me estimulando aqui. Sabe o que eles estavam me estimulando? Vamos pegar eles, nós somos 5, a gente acaba com eles. E eu falei assim, não. E ele, cara, o que está acontecendo contigo? Eu falei assim, não vou falar, sabe, irmãos? E foi assim, aquela afronta, aí o cara foi e desistiu, os 3 saíram como herói. E aí, eles perguntam, cara, como é que você aguentou isso tudo? Eu falei assim, não foi eu, foi o Espírito Santo que habita em mim. Sabe, irmãos? Mas porque ali diz ali, muitas vezes é usada de forma negativa, como briga. Mas aqui é positiva, é algo para despertar uns aos outros para amar e praticar, porque essas coisas para o mal, querido, não precisa de muito estímulo, acontece naturalmente por causa do pecado que está em nós. Nós precisamos resistir isso. Olha só o que diz ali, Mateus 5, 14, 16, ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim o que? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Quem acredita aqui que é a luz do mundo aqui? Você acredita nisso? Quem acredita então levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Você é a luz do mundo. Mas muitas vezes a gente sai daqui, quando a gente está sozinho, a gente não acredita nisso. E aí a nossa luz faz o quê? Ó, vai apagando. Olha só o que diz Tiago 2,17. Diz ali o quê? Assim também a fé, se não tiver o quê? Se a fé não tiver o quê? As obras é morta em si mesmo. E aí é o que diz lá. Olha, você tem fé e eu tenho obras. Me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Muitas vezes, irmãos, nós temos aí a dificuldade, mas uma coisa que a gente precisa ter é que Jesus é o amor que Ele colocou dentro de nós. E esse amor, irmãos, nós precisamos colocar em prática. Eu estava falando hoje pela manhã com as pessoas aqui, e eu estava falando que quando a gente é pai e mãe, a gente pega aquela criança e a gente, desde quando ela nasce, ela vai dar trabalho para a gente, sim ou não? Sim ou não? Tem alguma criança que não dá trabalho? Não tem, todas elas não dão. Acorda de madrugada? Sim. Chora para mamar? Faz cocô? Né?
né? E assim por diante. Aí quando a gente pensa assim, agora vai melhorar, ele fica adolescente e se torna uma bênção. Se torna uma bênção, irmãos, porque está lá agora, Jesus já está no coração dele, você ensinou a palavra, você ensinou ele a amar, ele já está convivendo contigo, então o teu adolescente vai ser uma bênção. Amém, igreja? Amém. Porque geralmente a gente mete pau nos coitados, né? A gente fala, né, que está lá, é bagunceiro, mas é bagunceiro por natureza, né, irmãos? É assim, e nós precisamos, irmãos, mostrar o amor, e o amor é algo que está intrínseco em nós, é algo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Você que está aí tem amor, você só precisa fazer agora as obras. Você tem fé, e sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Mas se tu tem fé, você pode fazer o que? Agradar a Deus. Pega a tua fé, junta com o seu amor, e você vai surtir em boas obras para a glória do nome do Senhor. Olha só o que diz ali John Stott. Ele diz ali, vamos ler juntos, vamos lá. O amor cristão não é apenas sentimento. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. E daí? Você ama? Né? Se você ama, você não precisa sentir, você só precisa obedecer. Jesus, ele manda a gente fazer, e se ele manda fazer, é porque nós precisamos completar a missão dele. Então, irmãos, se tu não estou sentindo nada, mas lembre que é uma ordem de você ir e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você tem que pegar aqueles que estão. A palavra estimular aqui, irmãos, é algo que pode acontecer dentro dos pequenos grupos. Nós temos aqui, e os pequenos grupos é um grupo onde, quando está tudo funcionando de acordo, vai ter uma unidade, vai ter uma comunhão perfeita. Eu não sei quantos aqui participam do pequeno grupo aqui? Levanta a mão, por favor. Quantos aqui? Olha só, no nosso grupo lá, a gente está perto de 20 pessoas, já está perto de multiplicar já, né? Foi um crescimento assim, né? E tem sido maravilhoso, porque de certa forma a gente tem um convívio com as pessoas, e aí esse grupo, a tendência dele é se ajudar mutuamente. Agora a gente vai estar partindo também para o discipulado 1 a 1, onde vão tentar acompanhar. A gente vai tentar fazer desse pequeno grupo um protótipo, para botar e mostrar para vocês que vale a pena fazer parte, que vale a pena a gente abrir mão do nosso egocentrismo, que quer viver sozinho, solitário, irmãos, para que a gente possa viver em comunhão uns com os outros. Esse é o ambiente da comunhão, esse é o ambiente do discipulado, onde Deus quer revelar para você coisas maiores. E aí diz ali no finalzinho, discipulado é desafiar o outro a sair da acomodação. Quem aqui é acomodado? Eu. Tem alguém acomodado aí? Não precisa levantar a mão, né? Mas fala a verdade. Acomodação segura a gente ou não segura? Nós estamos acomodados, porque afinal de contas a gente chega do trabalho e a gente fala assim, trabalhei o dia todo hoje, eu vou ali dar uma deitadinha naquele sofá, ver aquela televisão, ver o jogo do Fluminense lá, né, para ganhar do Flamengo, né, e assim, portanto, vamos lá, vou sentar ali, vou ver aquele filminho com a minha esposinha, maior love com ela ali. Não, é uma coisa, né? A gente precisa entender que muitas coisas vão tentar segurar a gente, mas nós precisamos vencer a acomodação, sabe? Precisamos de irmãos que nos provoquem o quê? Lê ali comigo, vamos lá. Precisamos de irmãos que nos provoquem o quê? E a servir e praticar o bem. Sabe? Pastor, eu estou tão cansado. Mas esses dias nós fizemos isso lá no nosso PG. Nós reunimos o PG, e aí a irmã Ivone falou assim,
irmãos, vamos lá para o bairro Paranaense, lá na associação, e vamos fazer um evangelismo. E aí reunimos todo mundo lá, foi uma boa turma, né? Boa parte dos nossos que participam, nós fomos para lá, nós passamos a manhã lá, evangelizando, vendendo lá, ajudando aquele povo, a gente pregou o evangelho, eu preguei o evangelho lá na rua para algumas pessoas entregaram a vida para Jesus, sabe? Isso é importante, irmãos, é estimular, é nesse ambiente que a gente começa a funcionar da forma que Cristo manda a gente fazer, sabe? E é por isso que ele falava que ele tinha que andar com aqueles homens, e ele andou com aqueles homens 3 anos e meio, porque era necessário para que eles pudessem ser fortificados na fé, porque discipulado, irmão, é um lugar onde você vai fortalecer a sua fé em Cristo. No discipulado é um lugar onde você vai fortalecer o seu amor pela sua esposa. No discipulado, lá no PG, é um lugar onde você vai fortalecer o teu relacionamento com o teu filho, irmãos. Glória a Deus. Mas se você ficar longe disso, irmãos, você vai continuar como aquela árvore que para no meio do caminho e não vai mais à frente. Vai ficar estagnada, paralisada. E terceiro, vamos para o terceiro agora, que diz ali, ó, a terceira coisa que nos avisa aqui em Hebreus 10, 24, 25, diz ali, ó, não abandonar a congregação. E essa palavra é epsinagógico. E essa palavra ela tem o significado de ajuntamento santo e também uma assembleia. Olha só, pensa bem no que a gente está falando aqui. E essa palavra, quando diz santo, é que muitas vezes a gente não está dando valor a essa reunião que acontece aqui. Agora, irmãos, há uma batalha espiritual. Você acredita nessa batalha espiritual? Tem uma batalha porque tem anjos aqui nesse lugar, mas também tem demônios que estão tentando paralisar. Tem demônios que muitas vezes estão botando coisa na tua cabeça, estão querendo afastar. Isso que o pastor está dizendo aí é abobrinha. Essas coisas que ele está falando não precisa tanto não. Afinal de contas, Jesus já me salvou. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ver aqui nesse campo, a gente não consegue ver, mas aqui tem sons passando aqui nessa sala, tem imagens que se a gente pegar uma televisão e colocar aqui, ela vai captar a imagem da televisão, mas assim também tem aqui anjos, arcanjos, querubins, mas também tem demônios aqui, sabe, satânicos, para poder impedir o crescimento da igreja. E se nós, querido, não nos levantarmos contra isso, irmãos, nós ficaremos paralisados, sabe? E ali está dizendo, olha só, alguns crentes da época já estavam deixando de se reunir com a igreja, sabe? É aquilo que eu falei, os desigrejados estão abandonando. Eu não vou mais não, eu vou fazer o meu culto em casa. Quem aqui já pensou uma vez assim? Alguém já pensou? Sim ou não? Tem corajoso aí? Pensou ou não pensou? Tem corajoso? Então levanta a mão, corajoso. Eu sou um deles. Vou fazer o culto em casa, né? E aí quando a gente vai fazer, não faz nada direito, não fica bom como aqui, porque aqui tem um ambiente de santidade, porque diz, onde estiver o quê? 2 ou 3, eu ali estarei. Ou pode dizer em outra tradução, eu ali estou. Jesus está aqui nesse lugar, irmãos. O poder de Jesus é poderoso para quebrar corações de pedra. O poder de Jesus é poderoso para transformar o teu coração em coração de carne, um coração que é capaz de sentir o amor pelas pessoas, né? Glória a Deus. E eu queria só pular agora, irmãos, ali, ó, comentário de Hernandes Dias Lopes. Olha só, vamos ler juntos, vamos lá. Quem abandona enfraquece espiritualmente e se torna presa fácil do inimigo. A comunhão da igreja
não é opcional, é indispensável. O discipulado exige perseverança comunitária. Sabe, aqui, Hernandes Dias Lopes está falando sobre aquele que abandona, né? A congregação é presa fácil do inimigo. Andar sozinho, irmãos, é um perigo para nós que somos crentes. E é por isso que quando o pastor Calpe leu ali, ele falou que Jesus pegou os 72 e mandou o quê? 1 a 1. Foi 1 a 1 que foi pelo caminho, não, de quê? 2 em 2. Porque quando um cai, o outro levanta. Quando um sofre ataque, o outro está ali, não liga para isso, não, Geliel, vem para cá. Porque nós vamos vencer, a vitória é do Senhor Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas, sabe? Olha só, o apóstolo Paulo aqui dizendo, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Aqui é um corpo. Que corpo é o nosso? Qual o corpo que é nosso aqui? O corpo de Cristo. Nós aqui, irmãos, temos um pouquinho de Jesus cada um, e esse é o corpo de Cristo, que se andarmos juntos, irmãos, ninguém vai poder paralisar a gente ou parar a gente. Pode passar o quarto aí, o último, diz ali no final, diz assim, ó, ali embaixo está ali, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, né? A urgência, o dia que se aproxima. O texto aqui termina, irmãos, com essa exortação para nós. Ele está dizendo aqui, o autor está falando para nós, em alto e bom tom, ele está dizendo que está se aproximando aquele dia, e esse dia é o dia da volta de Jesus, irmãos. Jesus Cristo vai voltar, amém? Glória a Deus. Quem está esperando Jesus, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Você está esperando Jesus mesmo, irmão? Então tem que preparar. E é esse que é o objetivo do ambiente propício para que a gente tenha essa comunhão junto do discipulado. Um ambiente perfeito na qual Deus traz para nós. Olha só o que diz aqui, ó, em Filipenses 1,6. Leia aí comigo. Tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E até o dia de Jesus Cristo, até o dia da volta, Ele está aperfeiçoando a gente. E isso acontece através do discipulado, através dos pequenos grupos, através do ajuntamento, através de quando você reúne um grupo para ir na tua casa, para falar de Deus, para orar, para cantar junto, para exaltar o nome de Jesus, para evangelizar, para fazer coisas que vão abençoar o reino de Deus aqui nessa terra. Olha só que coisa tremenda, o comentário de Raymond Brown. Ele diz assim: a vida comunitária é o laboratório da santidade, preparando-nos para o quê? A eternidade. Quem quer ser preparado aí para a eternidade, querido? Para isso precisa de santidade. E santidade a gente vai arranjar onde? Lá no bailão? Vamos lá, já está perto, né? Ou pegar outro tipo de música, né? Vai lá para os bailão da vida. Não é lá não, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E aonde você ouve a palavra de Deus? Na igreja, nos pequenos grupos, no discipulado. Essas são coisas importantíssimas para a nossa vida, porque se você ficar sozinho, irmãos, você vai ser destruído, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Você pode notar que quando você vai, eu vejo muito, às vezes, esses programas que tem lá na África, e a gente vê os animais, e a gente vê aqueles animais que vão caçar, e as pessoas põem lá, daqui a pouco a gente vê que o leão, quando ele vai para caçar, ele fica quietinho, e ele fica esperando aqueles animais, né, que é a caça deles, se distrair, e ele está lá paralisadinho, e ele está observando, ele fica observando por horas. Ele não ataca imediatamente, ele fica olhando e esperando
alguns dão uma bobeira. E sabe qual os que dão bobeira? São aqueles, às vezes, que querem ficar dispersos. Aqueles que ficam, eu não vou ficar aqui não, está todo mundo aqui, eu vou para lá. Aí vai o leãozinho, vai o bichinho para lá, né? E aí começa a se distanciar do grupo. Aí ele observa lá aqueles que estão mancos, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doentes. Ele fica olhando, opa, ali tem um doente, ali tem um manco, e ali tem um que está ficando fora do grupo. Adivinha quem ele vai atacar? Esses que estão ali. E se você porventura está doente espiritualmente, irmãos, o diabo está olhando para você, ele está com o olho em você e está dizendo: esse daí é a minha próxima vítima. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida abundante para a glória do nome dele. Então eu e você precisamos disso, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa, sabe? Que nós lemos aqui, o discipulado é viver cada culto. Vamos ler ali juntos, vamos lá. O discipulado, mas com vontade, vamos lá. O discipulado é viver cada culto, cada reunião, cada momento da comunhão, como um ensaio para a eternidade com Cristo. Que a gente possa chegar aqui e vibrar, irmãos. Que a gente não precise de maneira nenhuma, chamou vocês a segunda vez, mas que vocês façam isso aqui com uma alegria no coração, que vocês possam vibrar, porque nós vencemos e estamos aqui em mais um culto que está abrindo portas para a gente, um culto que está trazendo uma mensagem poderosa, que pode mudar a razão da minha vida, que pode mudar todo o meu ser, irmãos. Basta a gente acreditar nisso e agarrar isso com unhas e dentes. E eu gostaria de passar agora para o nosso momento de ceia. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui para frente, mas antes queria passar o último agora, até eles virem aqui, né? Olha só, conclusão. Vamos lá. O ambiente do discipulado é a comunhão da igreja. Onde? Olha só o que acontece. Onde nos cuida. Quem é que cuida de você? Quem é a pessoa aqui na igreja que você pode falar assim: aquele ali está cuidando de mim? Quem é? Eu tenho aqui, nós temos a nossa liderança na igreja, estamos assim todos, estamos sempre juntos. Mas você, que às vezes não tem ninguém, e você, quem é que cuida de você? Ou quem é que você cuida também? Esse é o objetivo, irmão. A segunda coisa é aonde nós nos desafiamos. Vamos lá, pode ler você. Onde nós nos desafiamos. O desafio, paroxismos, é ir além, é observar, estimular, sabe? Desafiar um ao outro para que a gente possa ir mais longe. É onde nós perseveramos juntos. O que é perseverar juntos? É ficar ali no mesmo lugar, no mesmo objetivo, perseverando até que Cristo venha. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e partiam o pão entre eles e comiam e ali faziam. Mas eles fizeram o quê? Eles ficaram unidos. A unidade do corpo de Cristo, irmãos, cria uma autodefesa para todos nós. E por isso nós precisamos de perseverar juntos. E por último, é onde nos preparamos o quê? Para a volta de Cristo. A volta de Cristo está aí, batendo as portas. A gente pensa que vai demorar muito, mas daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e o que vai ser de nós? Sabe o que vai ser de nós? Eu queria trazer para você essa palavra hoje. E a gente vai passar agora diretamente para a ceia, porque eu quero desafiar, continuar, porque eu estou aqui para te estimular, eu estou aqui para te dar um direcionamento, eu estou aqui como pastor de uma igreja que fez 21 anos, que essa igreja precisa ser madura. Eu queria que você, irmãos, não só tivesse aqui sendo tocado pela palavra, mas que você pudesse ter intencionalidade nisso que foi pregado hoje, para colocar em prática, sabe?
que vão me ajudar na ceia. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou aqui, né? Cadê os irmãos, por favor, né? E a gente vai pegar a ceia e eu vou entregar. Se você é batizado em qualquer igreja evangélica, irmãos, e tiver aqui, você é convidado a estar conosco ceando. Se você ainda não foi batizado e não congrega em alguma igreja, né? Então eu peço que você não tome, sabe? Porque a palavra diz que a gente não deve tomar a ceia de qualquer maneira. Precisamos estar preparados, sabe? Mas o que eu queria que vocês fizessem? Que vocês fizessem uma oração, porque eu podia orar, mas eu, quando oro por você, eu sei que o Espírito Santo pode fazer a obra, mas eu sei também que quando você, meu irmão, se coloca na brecha e quer mudar a sua vida, e você começa a orar, e principalmente no dia de ceia, porque simboliza isso aqui. O que é o pão, irmão? O que significa o pão? O corpo de quem? Que aconteceu o que com esse corpo? Ele foi o quê? Partido por nós, sim ou não? Então teve que ter amor, sim ou não? Teve que ter fé, sim ou não? Teve que ter obras, sim ou não? Teve. Não existe cristianismo sem ter fé, sem ter obra e sem ter amor. Nós precisamos fazer. E eu gostaria que você, quando pegasse o pão e tomasse o cálice, eu vou ordenar para vocês como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, enquanto o grupo canta, nós vamos distribuir a ceia nessa hora.